Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado do Espiritismo em forma de vídeos. Neste momento do nosso estudo, estamos estudando o Espiritismo como a terceira revelação da lei de Deus. E ainda neste momento vamos analisar a tríplice formação do Espiritismo. O conhecimento espírita, ele se baseia em um triângulo perfeito, onde uma das linhas é a ciência, a outra linha é a filosofia e a outra linha é a religião. Observe que durante muito tempo, a ciência, a filosofia e a religião estiveram completamente separadas. Mas nós não podemos esquecer que todo conhecimento humano se baseia ou em ciência, ou filosofia, ou religião. A humanidade não sabe mais nada que não seja ciência, ou filosofia, ou religião. É lógico que tem a arte, mas a arte é um complemento. Ela não se constitui uma ciência em si mesma. Ela se constitui em um complemento. A religião com amor é uma arte. A ciência com amor é uma arte e a filosofia com amor também é uma arte. E houve um determinado momento que houve uma ruptura entre as três linhas do conhecimento humano. E a religião é a principal responsável por isso. Porque a religião se baseou, e ainda a maioria delas se baseiam em dogmas. Dogmas são afirmações da verdade absoluta que não pode ser questionada. Então, como a religião poderia sobreviver com seus dogmas se estivesse unida às outras duas linhas que são absolutamente contestadoras? Porque a ciência se baseia em provas, em experimentos, não tendo dentro da ciência nenhuma verdade absoluta. Por sua vez, a filosofia se baseia na evolução do pensamento. Como poderia ela se ajustar ao pensamento religioso que buscava exatamente impedir a evolução do pensamento? Porque se a forma de pensar evoluísse, e se a forma de encontrar a verdade, se pesquisar também evoluísse, nenhuma daquelas afirmativas absurdas da religião oficial se sustentariam. Então a religião, que naquele momento era detentora do poder, porque a religião sustentava os reinados, ela se tornou um agente do Estado. A religião, sendo ameaçada pela filosofia e pela ciência, ela buscou impedir a existência tanto da ciência quanto da filosofia. E isso foi muito danoso, porque muita dor foi espalhada para impedir a evolução do pensamento humano e o processo científico. Um atraso tremendo, a Idade das Trevas tomou conta da humanidade durante quase 1500 anos, trazendo dor, sofrimento, tristeza, atraso de todas as formas possíveis e imagináveis. Até que surgiu um momento de ressuscitar-se de novo a evolução do pensamento humano e a evolução da pesquisa científica. E isto começou no período do Renascimento. Renascimento que culminou com a Revolução Francesa, que por sua vez trouxe Napoleão Bonaparte, onde o Estado separou-se da religião, onde claramente ficou definido, com muito sofrimento ainda, que cabia à religião cuidar do espírito do homem e ao Estado cuidar do homem. Neste momento surgiu o período do Iluminismo, a ressurreição do pensamento livre, onde a França naquele tempo havia se tornado um território livre do fanatismo, livre das perseguições religiosas que ainda aconteciam em muitas partes do mundo. Com a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a preponderância da religião sobre o Estado, definida por Napoleão Bonaparte no seu gesto de obrigar o Papa a ir até Paris para coroá-lo imperador, sepultou definitivamente o Estado subjugado pela religião, ficando bem claro
que um Estado precisava ser laico, acima de todas as religiões no que diz respeito ao cuidado com o homem, e ao mesmo tempo aceitando todas as religiões. E isto então trouxe o renascimento, a palavra renascimento, a palavra iluminismo, o ressurgimento da luz da liberdade de pensar, o renascimento da filosofia, o renascimento da ciência. E é exatamente neste momento do ressurgimento das ideias, da concretização dessas ideias, que surge Allan Kardec, devidamente assessorado pelos espíritos superiores, observando racionalmente acontecimentos de sua época. Ele trouxe para nós o Espiritismo, que se baseia exatamente na existência de um triângulo perfeito, onde se unem com igual potencialidade a filosofia, a ciência e a religião. Dentro do triângulo do conhecimento espírita, a ciência não é mais importante do que a religião, nem a religião do que a filosofia, e muito menos dessas duas com relação à religião. Todas são iguais. Porque com a ideia do Espiritismo trazida por Allan Kardec, a religião vista pelo Espiritismo como totalmente baseada nos ensinos de Jesus, sendo para nós espíritas Jesus o divino mentor da humanidade, aquele que nos trouxe o Evangelho, não há possibilidade para nós espíritas que a religião esteja desvinculada dos ensinamentos de Jesus. Jesus é a base da evolução espiritual da humanidade. Mas ao mesmo tempo, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que era Deus, uma pergunta puramente religiosa, os espíritos responderam com uma resposta científica e ao mesmo tempo filosófica. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a partir daí, o Evangelho segundo o Espiritismo se tornou a base, o início de todo o fundamento religioso contido dentro do Espiritismo. Ao mesmo tempo que a filosofia representada no Livro dos Espíritos formou a base de todo o conhecimento filosófico espírita. E quando os espíritos passaram a afirmar que a humanidade não tinha condições de entender a natureza íntima de Deus, por não ter desenvolvido a sua inteligência, a sua capacidade racional diante da vida, estar ainda muito embotada pelo próprio atraso, nós não tínhamos condições de entender a natureza íntima de Deus. Mas os espíritos afirmam claramente que através da ciência nós poderíamos entender a obra de Deus e então buscar, através da análise da criação, chegar ao entendimento do Criador. E a partir daí, não que o Espiritismo tenha se tornado uma ciência em si, ela se torna uma ciência por trazer o conhecimento. Mas o Espiritismo não é uma ciência experimental. As ciências experimentais são a física, a química, a biologia, a matemática e todas as demais ciências que compõem o conhecimento científico da humanidade. Quem estuda a natureza é a ciência humana. Mesmo que o cientista, motivado pelo seu orgulho e pela vaidade, ele não admita a existência de Deus, ele se diz ateu porque é chique dizer-se ateu, ele não sabe disso, mas quando ele busca entender a criação divina, mesmo que ele não ache que essa criação seja divina, ele não inventa nada, ele não cria nada ao estudar a natureza, ele apenas descobre aquilo que Deus criou, procurando entender. E nisto a ciência, agora tendo como base uma filosofia científico-religiosa e ao mesmo tempo tendo como base uma religião filosófico-científica, o Espiritismo nos dá a oportunidade de entender a união necessária dos três fundamentos do conhecimento humano. Sem esta união, a única coisa que conseguimos é ficar
com um conhecimento limitado, como se tudo fosse manco. Uma filosofia manca por não se compor do tripé relacionado à existência da religião e da ciência. Uma religião manca por não se sustentar diante dos avanços científicos filosóficos. E, consequentemente, uma ciência que não consegue responder: quem é que começou toda a criação? No que se baseou o princípio fundamental de todas as coisas, a partir do qual tudo o mais se derivou? Por isso, meus prezados irmãos e irmãs, o Espiritismo é isso: ciência, filosofia e religião. E para nós espíritas, religião, de suas conclusões científicas e filosóficas, resulta o conhecimento da paternidade divina e da irmandade universal, tendo como lei maior o amor a Deus e ao próximo. Para nós, a filosofia estuda, discerne e define motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. E a ciência investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis e fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. E assim, meus prezados irmãos e irmãs, o Espiritismo não se baseia em dogmas, porque sabemos que ideias fanáticas que sejam promulgadas pela filosofia, pela ciência e principalmente pela religião, não se sustentam com a união dos conceitos que unem o conhecimento. E assim a religião, ciência e filosofia espírita unidas se tornam um conceito de aprendizado, uma ideia, um princípio, uma forma, um sistema sistematizado de aprendizado que nunca deixa de ser moderno, exatamente porque nunca fica estagnado. E nisto o Espiritismo nos dá a oportunidade de crescer, evoluir como espíritos imortais, ao mesmo tempo estudando ciência, ao mesmo tempo estudando filosofia e ao mesmo tempo aprimorando à medida que nossa evolução se concretiza, nos dando a oportunidade de entender Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.